Olá pessoal, tudo bem? Então vamos nessa vídeo, né, para trabalhar um pouquinho alguns conceitos que vão ser necessários então para a nossa primeira avaliação, tá? Mas sempre lembrando, o material disponibilizado para vocês serve como base para a realização da prova também, tá bom? Então utilizem aquele material. Então, aqui nós temos uma definição, ou duas definições, né? A definição de uma estatística descritiva, né? Que nada mais é do que o que tu vai fazer com essa estatística descritiva? Organizar, né, os teus dados. De que maneira? Em forma de gráficos, em forma de tabelas, em forma de medidas descritivas que futuramente nós teremos uma aula seguinte, que vai ser o cálculo de média, desvio padrão, mediana, correto? E a outra estatística muito importante, importantíssima, que é a segunda parte do nosso trabalho, nas nossas aulas práticas no nosso retorno, que que é a estatística inferencial. Ali são os testes estatísticos que a gente vai utilizar. A gente utiliza uma pequena parcela da população, uma amostra, né? E ali a gente estuda ela. E os resultados a gente tem que colocar para a população. Então é isso que a gente vai fazer nas nossas aulas práticas e quando a gente trabalhar com os chamados testes estatísticos. Bom, definição de conceitos, né, de população e amostra, a gente já fez bastante em aula, importante você saber diferenciar cada um dessas duas definições aí, né? População é um todo e amostra é aquilo que a gente vai retirar da população para, na bioestatística, fazer um estudo sobre essa amostra. Por quê? Porque muitas vezes a população ela é muito grande e aí a gente não consegue trabalhar com todos e tem que trabalhar com uma amostra. Outra coisa importante nas definições, as variáveis, né? Nós temos as qualitativas, que são expressas em forma de palavras, de qualidade, né? Sempre representando por palavras. Ela pode ser a nominal, né? Ela não tem grandeza, não tem ordem, então sexo masculino e feminino, se a pessoa tem diabetes, se a pessoa é fumante, todas as respostas são o quê? Sim e não, né? Então não tem uma grandeza. Já a ordinal, sim, tu tem uma categoria, uma resposta é maior ou menor do que a outra. Então tem o nível socioeconômico, o nível de retinal sérico, é alto, aceitável, baixo, deficiente. Então isso tem grandeza, tem diferença entre uma resposta e outra, por isso que é chamada de ordinal. Já nas variáveis quantitativas, elas podem ser discretas. Bom, quantitativas representadas por números, né? Quantitativas, quantidade. Elas podem ser discretas, né? E na discreta, obrigatoriamente, os números são inteiros. Tu não tem como tu dar uma resposta com um valor quebrado. Então ali tu tem número de filhos, número de refeições, né? Número de idas ao médico. Então isso são todos valores inteiros. Já na contínua, tu pode até assumir valor inteiro, mas tu também pode assumir valores que estão dentro do intervalo. Então a gente fala em peso, tu tem 73 quilos, mas tu pode ter 73,4 quilos. Então tu tem essa diferença entre uma variável e outra. Aqui nós temos então já um exemplo, que também já fizemos em aula, mas já aproveitamos aqui para relembrar. Então nós temos aqui olha, gente, tá tendo algum trabalho aqui embaixo, num outro apartamento, mas vamos lá, vamos seguindo. A furadeira tá tocando. Então nós temos aqui, por exemplo, a opção salário. O salário dá para ver que tem um valor ali quebrado, né? Consequentemente é uma variável quantitativa e ela pode ser inteira, pode não ser, como não é. Então ela é contínua, portanto. Já o número de odontólogos de uma clínica, né? Não, número de anos de trabalho dos odontólogos numa clínica, eles podem ter, eu trabalho 1 ano e meio, eu trabalho 2 anos, eu trabalho 4 anos. Então, quantitativa contínua de novo. Já na produção científica, eu produzi um artigo, eu produzi 2, eu produzi 3, ou seja, só números inteiros discreta. Tipo sanguíneo, né? É uma qualitativa, não tem diferença entre A e B no sentido de grandeza, né? Receber ou não receber insalubridade é a mesma coisa. Sexo masculino e feminino é a mesma coisa. Não tem diferença em grandezas. Número de nutricionistas, né, no curso de vocês. Então nós temos uma quantitativa discreta, principalmente números inteiros. E já o nível de estresse do professor, alto, médio e baixo, aí sim
nós temos uma qualitativa ordinal, que nós temos diferença de grandezas ali. Aqui nós temos uma questão, a número 1 já foi feita em sala de aula, então a gente está aqui a resposta. Vamos falar da número 2, né? Então, o número 2, ele pergunta, a variável em estudo. A variável em estudo na número 2 foi um estudo de avaliação de uma entidade de ensino superior. Isso é muito comum lá nas vindas do MEC para avaliar os cursos, né? Então, qual é a variável em estudo? É uma avaliação, ou seja, vai me dar uma nota no final. O que é a nossa população, né? A nossa população, nós temos então todos os alunos da instituição. E já a nossa amostra ela é composta por 110 alunos dessa instituição de ensino superior. Aqui pede classificação de novo, né? Cor de pele, portanto, é uma qualitativa nominal. Número de consultas médicas, obrigatoriamente um número inteiro, né? Então é quantitativa discreta. Teor de gordura, já dei um exemplo ali, pode ser até inteiro, mas pode não ser, então é uma quantitativa contínua. Tipo de droga, tu tem uma droga A, B ou um placebo, aí a gente já considera uma qualitativa ordinal, que nós temos uma diferença, se é dada uma droga A com uma certa miligrama, é dado uma B com uma miligrama maior ou menor, então nós temos aí uma grandeza. Pressão intraocular é a mesma coisa que o teor de gordura, né? Uma quantitativa contínua, e o número de filhos não pode ser outra coisa senão uma quantitativa discreta, somente números inteiros. Então, aqui na questão número 7, né, então nós temos o estado nutricional das crianças, baixo peso, normal, sobrepeso, obesidade. Então nós temos aqui o quê? Uma qualitativa ordinal. Já no tempo de para atingir, resposta em dias, então, somente números inteiros, quantitativa discreta. Já a ocorrência de hipertensão, sim ou não, é uma qualitativa nominal. E na perda de peso, mostra ali com exemplo, é uma quantitativa contínua. Na número 8 nós já fizemos em aula, né? Então aqui a gente vai passar só as respostas, né? Então aqui estão as respostas de cada uma dessas 5 variáveis estudadas então. Aqui ele questiona a população, a amostra e a variável em estudo e a sua classificação, né? Então nós temos um estudo feito sobre a fortificação isométrica. Então, a população nossa vai ser quem? Os alunos da 8ª série do Colégio Santana. Tem que ser bem específico isso, né? E a minha amostra? Esses 10 alunos que estão na tabela. Dos 10 alunos da 8ª série do Colégio Santana. E qual é a variável em estudo? Número de abdominais, correto? E só pode ser inteiro, portanto, quantitativa discreta. Então, aqui na questão das tabelas, é importante que vocês entendam a montagem de uma delas. O que é necessário ter na tabela? É necessário ter um título, é necessário ter o corpo da tabela e, de repente, há necessidade também da gente tem que colocar alguma informação no rodapé dessa tabela. Tá? Então, a tabela ela tem que estar bem montadinha conforme os critérios que muitas revistas já colocam à disposição do aluno antes do aluno enviar um artigo para uma determinada revista. Aqui essas informações são extremamente importantes, né? Retirado do livro da Cídia Calegari Jaques, que é uma professora de bioestatística da URGS, né? Então são regras para construção de tabelas para artigos científicos, tá? Então ela deve ter precedida de um título, né? A tabela tem que ser limitada superior e inferiormente, não é verdade? Então não usamos linhas verticais, não se fecha nas verticais as tabelas. Cuidado com abreviatura e símbolo, porque tu tem que explicar essas informações para o leitor e essas explicações tu pode colocar no rodapé. E se tu está copiando esses dados de alguém, logicamente que essa deve ser indicada na fonte dos dados, tá bom? Então aqui nós temos uma tabela e o cálculo da frequência. A frequência relativa nada mais é do que o percentual, né? E como se encontra o percentual? De uma maneira bem simples, que é pegar o número de pessoas que disseram sim dividido pelo total. Multiplicado por 100, eu tenho o percentual. Olha ali, o número de pessoas que disseram não dividido pelo total, multiplicado por 100, e o fechamento, né, o somatório dos dois, tem que fechar em 100%. Aqui um outro caso, né? Então pegamos sempre o número de pessoas com colesterol entre 180 e 200, divide pelo total, multiplica por 100. E assim nós vamos fazendo todos os percentuais até então nós
fecharmos um somatório de 100%. Aqui é um caso, né, foi uma questãozinha de prova, eu pedi assim, quais os erros que tem aqui? O erro número 1 é falta de título, correto? Está faltando título. Erro número 2, a informação que esses dados foram retirados de um site, essa informação pode ser colocada no rodapé, em letrinhas menores, por sinal, do que as letras da tabela. E a outra informação, que essa é mais difícil, o somatório dos percentuais ali na última coluna, vocês podem notar que não está fechando 100%. Então tem que dar um ajustamento em algum critério de insatisfação desses fisioterapeutas. Bom, já na amostragem, né, gente, é um assunto teórico, então eu peço que vocês deem uma olhada legal no material para que vocês então possam responder tranquilamente as questões. Então, aqui nós temos então uma população dividida em 4 estratos, né? E ele quer saber quantas amostras eu vou retirar de cada um. Então, o primeiro passo é a gente saber o total da população, né? Que é o somatório do N1, N2, N3, N4. E a amostra que eu vou retirar são 100. Então, eu faço uma regrinha de 3 para achar quantos eu preciso do N1, quantos eu preciso do N2, quantos eu preciso do N3 e quantos eu preciso do N4. Tá? Então essa é a forma da gente fazer, é um cálculo que se faz sempre, inclusive agora num projeto que a gente está montando agora em relação a trabalhar com o Covid aqui em Santa Maria, eu precisei fazer algumas regrinhas de 3 para a gente calcular o número de pessoas que iam ser trabalhadas nas cidades de Caxias, Santa Maria e Porto Alegre. Aqui mesma coisa, né? Nós temos uma população de 64 pessoas, precisamos só pegar 16. Fizemos a regra em D3 para os homens e para as mulheres é o que falta para 16. Aqui a historinha aqui é sobre 3 tipos de amostragem, né? Aleatório, sistemático e estratificado, e como que a gente então faz cada um deles. Então aqui está mostrando bem claro todas as situações aí em que vocês têm que trabalhar, né? A aleatória é por sorteio, né? A sistemática é uma forma de 5 em 5, 4 em 4, 3 em 3. Como é que a gente descobriu que é 5 em 5? Dividindo o total da população pelo número de pessoas que eu vou pegar na minha amostra. E depois a estratificada a gente já fez nos outros exemplos agora há pouco. Então, nessa questão, o primeiro passo seria encontrar 5% de 2.500, das 125 pessoas, funcionários, né? E a partir daí fazer o que a gente fez nos exercícios anteriores. Então, nessa questão, nós temos na universidade mais homens do que mulheres empregados, né? E só que no momento que eles fizeram a pesquisa, pegaram a mesma quantidade de homens e mulheres. Isso é um erro muito forte. Então, essa conclusão toda que ele colocou ali é uma conclusão totalmente equivocada. Já aqui uma questãozinha de marcar que questiona a amostragem estratificada, né? E a amostragem estratificada tu tem que dividir, né, em grupos, pensa em masculino e feminino, e tu tem que selecionar um grupo de pessoas do sexo masculino, uma quantidade X de pessoas do sexo feminino, e a seleção ela é independente das demais. Tu seleciona homem independente de mulher, mulher independente de homem. Então, nessa 9 nós temos então a primeira afirmativa verdadeira, porque um processo aleatório não garante que os grupos selecionados sejam idênticos, né? Então eu posso de repente selecionar mais homens do que mulheres, né? Agora eu não vou ter problema de viés de seleção, ou seja, um erro de seleção. Já na amostragem com reposição, tu seleciona e tu volta para esse elemento para dentro do grupo. Sem reposição é o contrário, né? Tu seleciona e tu não volta com ele para dentro do grupo. Já na população acertada limitada, as retiradas com e sem reposição são equivalentes? Claro que não, né? Não tem como ser equivalente. Já aqui a questão de amostragem, e a amostragem é o censo, então nós temos uma linha de produção, a gente faz normalmente processos de amostragem. Uma sala com uma quantidade pouca de alunos, a gente pode fazer um censo. Já observar uma lagoa contaminada, a água, a gente faz por amostragem. E a carga horária diária de trabalho de funcionários de uma empresa, de um PA e tal, a gente faz por censo. Gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, foi um vídeo rápido aqui, mas para a gente fazer os exercícios, e que vocês trabalhem legal o material que eu disponibilizei, tá bom? E as demais informações a gente coloca no e-mail para vocês, tá bom? Beijo, beijo, até mais.